lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Isaías 11:6. Vai ser um grande lugar lá no céu. Por isso, devemos arraigados com nosso Senhor Jesus, que trouxe a nossa salvação, para podermos habitar lá com Ele nas mansões celestiais. E continuando, a vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como um boi. A criança brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Isaías 11:7-8. Então, que possamos estar lá juntos, reunidos em família, entre amigos. Para dar continuidade ao nosso culto, então, ao nosso estudo, vamos fazer uma oração. Deus amado Pai, louvado e exaltado seja teu nome. Obrigado por mais um culto que estamos aqui, mais um estudo. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender a mensagem e que possamos aprender um pouquinho mais sobre o plano da salvação. Venha intervir sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então, para começar aqui, independentemente de quem fomos no passado, Deus, Ele nos ama de tal maneira que se a gente ir a Ele em oração e falar com Ele, Ele pode nos perdoar. Mas muitas pessoas pensam, como que eu posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado ruim? Como eu posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como que eu posso ser salvo? Então a gente vê que o caminho para encontrar a vida eterna é muito fácil de ser achado e de até entender. Mas poucos sabem como é Cristo e como ter a verdadeira alegria de experimentar a paz de espírito, perdão e esperança. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o que a Bíblia nos fala sobre ter uma vida cristã e vitoriosa, de como alcançar. Eu queria que o Bernardo então compartilhasse para a gente Romanos 5, 12 e também 6:23. A gente vê um pouquinho de como é e quantos são os pecadores e qual é o resultado do pecado. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Então, todos pecaram. E se a gente for ver, em Êxodo 20, nos mandamentos, Deus fala uma coisa interessante. Deixa eu abrir aqui. Olha o que fala. Êxodo 20.
Aí, Êxodo 20 fala assim, no versículo 5. Não as adorarás, né? Tá bom, vamos pro 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ó, o outro versículo é Romanos 6:23. Mas se a gente for ver aqui, ó, Êxodo 20:5, tem uma parte que fala assim: e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, quando uma pessoa aborrece Deus, ela tem um filho, não quer dizer que o filho é amaldiçoado, não. Mas é que nem um pai que gosta muito de jogar futebol. O filho dele também vai ter essa paixão por futebol. Então, vai assim, se a criança não mudar, ela vai ter o futebol, ela vai crescer, vai ter o filho que vai gostar de futebol. Então, a gente tem que cortar esses laços para a gente poder ficar perto de Deus de novo. Então, ó, Romanos 6:23 vai falar com o que é o salário do pecado. O que acontece quando a gente peca? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, se a gente for ver, o salário do pecado é a morte. E Jesus, ele veio aqui para nos trazer a vida eterna. Então, eu queria também fazer uma pergunta aqui para vocês. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? O que vocês acham? Pode falar pelo áudio e também podem falar pelo chat. Qual que é a pergunta? Eu vou repetir a pergunta aqui. Que reação Deus manifestou diante a entrada do pecado? Eu queria que vocês escrevessem aí qual vocês acham que foi a reação que Deus manifestou à entrada do pecado. Vou dar uma dica, isso se encontra em Gênesis 8-10. Também no verso 15 aparece. A mais profunda tristeza? Também, também. Pensando no plano da salvação? Isso aí. Aí, ó, tenho 3 perguntas aqui. Aí gostaria que o Bernardo compartilhasse para a gente Gênesis 3, 8-10. 8-15. A anterior, eu vou falar aqui, ó. A anterior fala que a morte passou a todos os homens, e já que todos pecaram, e a gente vê que o salário do pecado é a morte, mas Jesus Cristo morreu para nos salvar e trouxe a salvação. Então, olha aí o que fala sobre qual foi a reação de Deus diante da entrada do pecado. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou Deus a Adão e disse: Onde estás? Ele disse: Ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Desce um pouquinho. Não, é até o 10, é até o 10. Aí o 15, ó. Aí no 15, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus, ele vem e procura Adão. Ele procura Eva. Em vez dele falar, Adão e Eva pecaram, eu vou sair. E olha aqui o que nosso participante disse aqui, ó. Nossa, acredito que Deus sabia que Adão e Eva pecariam. Acredito que tristeza realmente seja o maior sentimento. De fato, esse foi o maior sentimento de Deus. Mas Deus, além de tudo, ele não ficou lá no céu e falou: Quer saber? Esses homens pecaram, vou deixar eles sair, eu vou criar outro planeta. Não.
Deus ele procurou o homem. E já que Deus procurou o homem, o pecado entrou na terra. Já que o pecado entrou na terra, os homens teriam que passar um tempo na terra, até a segunda volta de Jesus. E qual foi a reação, e qual é a condição da natureza humana após o pecado? São vários versos, a gente vai ver bastante a Bíblia hoje. Gênesis 6:5. Outra pergunta aí para vocês. Como que vocês acham que ficou a condição humana após o pecado? Era antes. A gente for ver em Gênesis 6:5, ele fala um pouco. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Também a gente tem outros versos como Salmo 51:5. Aí a gente vai ver mais como ficou a condição humana após o pecado. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concedeu minha mãe. E foi o que a gente viu no verso anterior. Porquanto, né, todos os homens pecaram, e de isso aí, o coração do homem, ó, o homem ficou com o coração pesado, estão sujeitos à morte eterna devido ao pecado. Isso aí. Eles se tornaram uma condição corrompida e depravada devido ao pecado. Mas eles de fato teriam a perdição, não tem salvação, e a gente vai ver um pouquinho mais de como que a gente é salvo. Porque a gente sabe que por obras a gente não é salvo. E Jesus, né, que é o anjo Miguel, ele veio e nos trouxe a salvação. Então, ó, ele está fazendo uma pergunta aqui, ó. Vamos ver. Espera aí, não posso- Ó, então ele falou aqui, ó, Gênesis 6:7. Muitas pessoas acham que Deus ameaçou o povo. Vamos ver, então, Gênesis 6:7. Põe pra gente ver, né? Ó, vamos ver como que é esse texto aqui. Disse o Senhor, farei desse homem e animal, os répteis das aves da terra, feito. Porém, peraí, 6:7, né? Isso aí. Ó, deixa eu ler. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Então, ao Deus falar que ele arrepende de ter feito, é que nem vamos imaginar uma dor que acontece na hora. Então, vamos dizer assim, você vai saber que você vai tomar uma vacina, ou uma dor, ou vai fazer uma cirurgia. Você olha assim e você fala, poxa, essa cirurgia, eu acho que vai ser tranquila, vai ser fácil, mas quando você passa, dói muito mais.
Então, Então, doutor, um eu vou pensamento, começar com talvez, os textos que o senhor mesmo separou. Eu fiz uma listinha. pode doer Aqui, pouco, qualquer coisa, muitos, né? porque tu não está Mas vou sentindo começar na com os que o senhor hora. preparou. Correto. E Bom, Deus, ele não quis destruir os arrependimento. humanos. Mas os humanos não queriam viver na face perto de Deus. Porque se a gente for ver, Noé achou graça diante do Senhor. Imagina Deus no céu, ele é um Deus do bem, então ele não permite o mal. Então, a pessoa que é do mal, ela não quer seguir a Deus. Ela não quer fazer a vontade dele. Então, o que Deus fala? Deus não permite o mal, até porque Deus sabe que o mal é ruim. E Deus também, ele não quer que a pessoa fique sofrendo, porque muitos fazem o mal, mas muitos falam, o fazer o mal é certo, o mal é legal, mas eles nunca apontam a dificuldade, o sofrimento das pessoas. Então, se a gente for ver, o mundo estava mal, mas tinha pessoa sofrendo, tinha pessoa ruim, e Deus sempre tem um propósito. Deus nunca faz sem avisar. E como a gente vê, antes, Deus falou, Deus anunciou a Noé sobre a arca. Noé ficou um tempão construindo a arca, e Deus deu tempo de salvação para todo mundo. Noé ficou construindo, as pessoas começaram a zombar. Então, Deus ele destruiu os homens, mas não foi porque Deus chegou lá e falou, vamos matar todos os homens aqui. Deus queria salvar, Deus tinha um plano de salvar todos aqueles homens. E se a gente for ver, Deus tem plano em cada parte da terra. Talvez Deus falou, poxa, o mundo aqui está bem junto. Talvez o mundo junto com as pessoas bem juntas, porque se a gente for ver os continentes, cada parte se conecta. Então, a gente vê que hoje em dia é separado, mas Deus talvez tinha um plano de ser um mundo separado. Então Deus falou, eu vou separar, mas eu permito a salvação para todas aquelas pessoas. Eu não aguento mais o mal que estão passando na terra. E que nem Jesus, Deus fala assim, ó, um verso que eu lembro de ter lido, Deus fala assim, ai de quem fazer pecar algum pequenino, é melhor que fora colocado sobre um laço e ser jogado em mar abaixo. Então a gente vê que Deus quer acabar com o mal também. Ó, esse é o arrependimento de Deus, não é arrependimento humano. E uma tradução que nem fala que o Bernardo, uma tradução mais antiga do hebraico para o português, o sentimento da profunda tristeza de Deus, não é do fracasso do arrependimento divino, mas sim de profunda tristeza de Deus. Então, meu amigo, eu não sei direito responder essa resposta. Depois eu vou pesquisar mais, mas espero ter te ajudado um pouquinho. Peço desculpas aí, mas depois eu vou estudar mais um pouquinho e te falo melhor. Obrigado. Agradeço, sim. Então, devido ao pecado, quais são as outras características humanas pecaminosas? Efésios 2:3. Também, ó, só antes, a Bíblia, cada versículo, ela tem sua importância. Um versículo tem outra parte dele, talvez em outro lugar da Bíblia. Que tem a gente aqui, ó, deixa eu ver. Em Isaías 28:10, a gente tem que estudar um pouquinho aqui e um pouquinho ali sobre o mesmo assunto. Então, Deus não põe um texto isolado, não quer mais falar dele. Ele explica, ele fala cada detalhe. E Deus também fala que ele envia os profetas para a gente, para que as pessoas possam saber do que está por vir. Então, vamos falar que a Bíblia seria o profeta. Então, Deus explica cada detalhe sobre o que aconteceu e também sobre o que vai acontecer. Então, aqui, ó, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, os da ira, como os outros também. Então, devido ao pecado, a gente tem todo como qualquer outro. Não existe gente com, esse cara tem mais pecado do que eu, o outro peca mais. Não, todo mundo peca igual e o salário do pecado é a morte. Tem outro verso que é 1 Coríntios 2:14.
o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como a gente viu no primeiro estudo, que foi o Espírito Santo que planejou a Bíblia, ele que nos ajuda, tem maior compreendimento. Quando uma pessoa que não quer nada com Deus vai lá e lê a Bíblia, só quer ler para fazer mal, ela não vai conseguir entender nada, ela não vai ter fé, ela não vai ter confiança e ela vai estar perdida. Então, por que que as profecias e por que que Isaías fala que a gente tem que ler um pouquinho aqui e um pouquinho ali? Porque a gente vai mostrar para Deus que a gente quer entender, que a gente quer buscar. Então, se a gente achar um verso perdido, a gente não entender, a gente não tem que continuar lendo o capítulo. A gente vai, pesquisa, a gente vê os comentários da Bíblia e a gente vai achando até a gente entender de fato o que significa. Aí também tem, ó, Romanos 7, 15 a 19. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E para completar a parte aqui também, ó, versos 23 e 24. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, a gente vê aqui o quê? Que o pecado destruiu tudo. Vocês têm alguma dúvida sobre o que o pecado causou, ou algum comentário do pecado? Podem escrever aí no chat. Um bate-papo. O pecado causa separação entre o homem e Deus. Isso é verdade, tem até um texto da Bíblia que fala isso. O pecado nos afasta de Deus. Isso aí. Então, quanto mais a gente peca, mais a gente fica afastado de Deus. E até o pecado contra o Espírito Santo é esse, que a gente vai pecando, pecando, o Espírito Santo fica reprimindo a gente fala, não, não, não quero. Aí ele vai de novo, fala, a gente recusa, até que depois ele não vai falar com a gente vai pecar. E o Espírito Santo, ele tem o objetivo de mandar a oração para Jesus. Aí Jesus depois entrega para o Pai no nome dele, porque a nossa oração é cheia de erros. É como Jesus fosse, é como se o Espírito Santo fosse o corretor do nosso texto. A gente começa a digitar, a gente erra, mas ele corrige. Então, ó, a gente vê que o Espírito Santo, ele tem o objetivo de trazer, entende, a nossa salvação. Ele quer que a gente se arrependa, mas se a gente ficar errando, não querer se arrepender, vai sair uma hora que a gente vai se arrepender, a gente não vai se arrepender, e a única coisa que vai nos levar vai ser o remorso. Então, já que a gente fala um pouquinho sobre o que o pecado causou no planeta Terra, a gente vai ver qual foi o plano de Deus. É um verso que eu acho que muita gente conhece, você sabe de qual. Eu queria que vocês abrissem e o Bernardo compartilhasse com a gente João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo naquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha, mesmo a gente errando, mesmo a gente pecando, Deus, ele entregou seu Filho para que todo naquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é muito legal. E se talvez a gente muitas vezes peca, e a gente olha para trás e fala, será que Deus me perdoa? Deus, tem até uma ilustração que fala, Deus pega o papelzinho do pecado que você pecou, taca lá no fundo do oceano, nem lembra mais dele. É como se você chegasse para Deus e falasse, Deus, eu peço perdão por isso, por aquilo. Aí no dia seguinte tu fala, Deus, você me perdoa por aquele pecado? Deus vai falar, mas que pecado? Não teve nenhum pecado, eu não lembro de nenhum pecado que tu teve. Então Deus simplesmente some, apaga o pecado. Então, Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu filho daria a vida em lugar do pecado. Dessa forma, todo o que o aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. 1 Coríntios 15:3 vai até falar um pouco. Mostra aí, Bernardo, pra gente. Não, é 15:3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Jesus viu que a gente pecava. E a gente, de fato, o salário do pecado é a morte. Então Jesus falou, eu não quero que eles morram. Eu prefiro ir para o inferno com eles do que viver eternamente sem eles. Então Jesus passou a vida dele toda lutando para que Jesus, ele não pecasse. Então Jesus não pecou, ele pegou nossos pecados e ele ainda vai conseguir, a gente vai ter o privilégio de viver eternamente com ele. Então a gente acabou de ver o plano que Deus tinha, o que Deus fez. Mas então, o que Jesus fez por nós na cruz? A gente vai entender isso um pouquinho. 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fossem sarados. Então Jesus ele vai lá na cruz. É como se a gente tivesse com uma conta muito grande no banco. Uma conta que a gente nem sabe o que, né? A gente nem sabe o que vai fazer. Que nem aquela história do perdão, que o homem devia 10 mil talentos ao rei e é muito dinheiro, não teria como ele pagar. E eu lembro que até na história da Bíblia aparece que cada pessoa ganhava um denário por dia, e um talento é 600 denários. Então teria que trabalhar muitos anos para conseguir aquele dinheiro. Quase impossível ele nem sobreviveria nesse tempo todo. Teria que trabalhar em 10 empregos e fazer tudo ao mesmo tempo. Nem sei se isso daria certo. Mas Jesus, ele foi lá e simplesmente pagou, deu a vida dele para nos salvar. E ele pegou todos os nossos pecados, né? Ele pagou todos os nossos pecados na cruz e pelas suas feridas a gente foi sarado. E ele também, ó, em Isaías 53, 5-6, vai falar um pouco. Mas Ó, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como a gente vê, a gente, um mero ser humano, uma mera criatura, onde Deus veio para morrer nos nossos lugares. Muitas pessoas, hoje em dia, têm uma ideia, talvez muitas vezes a gente pense em, sei lá, eu quero criar uma empresa de legume, que vai vender legume. Mas aí você vê que não dá certo, você muitas vezes desiste. E fala, pô, olha como tá difícil, eu não vou conseguir não. Mas Jesus, ele foi lá, independente da circunstância, dando errado, dando errado, dando errado, ele foi lá e nos ajudou. E se a gente vê tantos pecados que a gente fez e da nossa vida pecaminosa, quem pode mudar a natureza humana? 1 Samuel 10,6. Além da morte de Jesus, quem nos ajuda a mudar a nossa natureza pecaminosa? Não, é 10,6. 10. É 1 Samuel 10,6. Isso aí. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com ele, e tornar-te-ás um outro homem. Então, com o Espírito Santo agindo na gente, a gente é totalmente outra pessoa. E o Espírito Santo, com conhecimento do quê? Do que vocês acham que o Espírito Santo nos ajuda? Que ajuda o Espírito Santo na verdade? A gente vai ver isso em João 8:32. As conversas do pecado. Isso aí. Mas tem uma coisa que anda junto, que é como se fosse uma. Eu não sei a palavra aqui, a palavra saiu, mas uma. Tipo eu não sei, mas ó. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o Espírito Santo, junto com o conhecimento da verdade, vai nos ajudar a ser transformados e termos uma nova vida. Mas então, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus, ele pagou nossas transgressões, mas a gente é salvo pelas obras que a gente faz. Ah, eu evangelizei meu bairro inteiro, agora eu vou ser salvo. Será que é assim que a gente é salvo? O que vocês acham? Que a gente é salvo pelas obras ou a gente é salvo somente por Jesus? Só isso, somente por Ele. Só isso, somente por Jesus a gente é salvo. Então, vamos conferir isso na Bíblia. Isso aí, a salvação é um presente de Deus. Por quê? Deus ele deixou a salvação de graça pelo motivo. Por qual motivo a gente foi criado? Por que você acha que a gente foi criado? Você pode escrever aí também. Eu sou um cara muito seguro de falar. Isso aí, ó. A gente foi criado para adorar, isso aí, para adorar o nosso Criador. Então, imagina uma pessoa que não gosta de comer comida chinesa. Aí você vai no restaurante. Será que ela ia gostar de você falando toda hora para ela comida chinesa, chinesa, chinesa? Ela não ia gostar. Então, o que Deus fala? Deus quer que a verdadeira pessoa, a pessoa que quer estar do lado dele, a pessoa que quer adorar ele deixou essa pessoa escolher, essa pessoa aceitá-la. E assim, já que a gente não consegue ser salvo sozinho, ele deixou a salvação gratuita para aqueles que querem adorar. E aqueles que não querem, Deus deu o livre-arbítrio,
E eles vão ser destruídos não porque Deus não quer eles, Deus odeia eles, não. Eles vão ser destruídos porque aqui na Terra não vai ter lugar para eles. Primeiro, Deus não quer ninguém sofrendo, e Deus sabe, o pecado não é só prazer. Tem gente que sofre. E também, essas pessoas não vão querer viver no lugar do bem. Então, a escolha, né? O bem que Deus dá é a morte eterna. Então, já que a gente viu que é somente por Jesus, vamos um pouquinho isso mais em 1 João 15, quer dizer, 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a vida é para todo mundo que quer seguir a Deus. Todo mundo quer ficar perto dele. Então, vocês têm alguma curiosidade, alguma dúvida sobre o assunto que a gente viu, sobre a salvação, de como a gente é salvo, e também de como foi o plano de Deus para morrer aqui para nos salvar? O plano de Deus começou bem antes do Éden, até porque Deus já sabia que o humano ia pecar. E Jesus, ao criar Adão, ele falou, ele já teve no consciente que teria que morrer para salvar o humano. Então, Deus já estava se preparando há muito tempo. E Deus precisava também mostrar para as pessoas que o homem não pensa. Do mesmo jeito que você chegar para uma pessoa e falar que, como eu posso dizer, dar tiro é errado. Ok, então tá. Então, se a pessoa falar, dar tiro é legal, ela só vai ver que dar tiro é errado quando ela dá tiro e acertar em outra pessoa. Então, imagina lá no céu, as pessoas perguntando para Deus, Deus, por que não pode fazer isso? Por que não pode fazer aquilo? Só falando não ia dar certo. Então Deus teve que mostrar também como que é o pecado. Então, a gente vai recapitular o que a gente fez hoje. O homem pecou, após o homem pecar, o mundo virou uma destruição, uma depravação, o coração foi corrompido. A gente viu que Deus tem um plano para nos salvar da morte eterna, e a gente viu também que o Espírito Santo, e com o conhecimento da verdade, ele implanta a lei de Deus, e Jesus até fala isso, se me amardes, guardareis meus mandamentos. Então, ele nos ajuda a tornar uma pessoa mais pura, e também a salvação depende só de nossa fé em Jesus Cristo. Porque não importa o que você fez, o que importa é aceitar Jesus e querer estar com ele para a eternidade. Então, vamos fazer uma oração para terminar o estudo, para completar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse mais estudo que a gente teve. Obrigado porque a gente entendeu mais um pouquinho sobre o que o pecado trouxe e também, Pai, sobre o plano e sobre Deus, a salvação do Senhor Jesus. Que Senhor possa nos ajudar a ficarmos mais perto de Ti e que Deus possamos dormir bem e termos uma boa noite de sono. Hoje todos nós, de cada um em sua casa, também de suas famílias, Deus, que possamos estar bem seguros na Tua companhia. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado pela compreensão. Quero agradecer também ao Bernardo Bertante, que ajudou nos versículos, no hino. Também a cada um. Valeu, pessoal. Boa noite, filho. Parabéns, tá? Obrigado, pessoal. Valeu. Fica bem, os filhos. Valeu, pai.